Nesse vídeo eu vou te ensinar duas técnicas para você fazer os cantinhos perfeitos dos seus produtos. Primeiramente, esse é um termo que criou-se aí dentro do mercado de papelaria para a gente ter aquele cantinho do nosso produto com um acabamento mais bonito, sem ficar aquela ponta ali feia. Então eu vou te mostrar durante esse vídeo duas técnicas, uma que eu uso e uma que muita gente também usa, para que você consiga ter o acabamento dos seus produtos de um jeito mais bonito, tá? Eu vou mostrar para vocês um acessório que muitas pessoas acabam utilizando para fazer esse cantinho de um jeito mais perfeito, tá? Com um acabamento melhor. E também vou te ensinar como eu faço sem utilizar esse acessório. Então eu vou montar uma capa junto com vocês para você entender como que toda parte, toda etapa do nosso processo, ele influencia no acabamento do nosso produto e a gente vai produzir esse produto do zero, tá? Na verdade, essa capa do zero. Então, primeiramente, eu já tenho aqui uma impressão. Essa impressão ela foi feita no papel glossy de 130 gramas e é um papel adesivo. Lembrando que para a produção da sua capa, você pode usar um papel adesivo ou você pode utilizar cola, tá? Mas eu, Mari, sempre indico que você utilize papel adesivo porque é mais prático, é mais fácil para você produzir os seus produtos. Além disso, essa capa também já está laminada utilizando o BOPP. Então eu fiz uma laminação a quente. Se você não sabe o que é isso, tem outros vídeos aqui no canal onde eu ensino a diferença de uma laminação a quente para uma laminação a frio. Então, de uma forma mais resumida, a laminação a quente ela é feita usando um equipamento. Então eu já fiz o meu processo de laminação usando o BOPP. E agora a gente vai montar essa capa, tá? Então depois que a minha capa foi impressa, depois que ela foi laminada, a gente vai para um terceiro processo, que é o processo de refilação. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essas bordinhas brancas aqui do meu produto para ficar num tamanho adequado para eu montar o meu produto. Eu vou mostrar para vocês o quanto isso impacta no acabamento que a gente quer ter no nosso produto e na nossa capa. Então vamos lá. Eu posso fazer esse processo de refilação usando um estilete e uma régua. Eu posso fazer esse processo de refilação usando só uma tesoura, ou eu posso fazer esse processo de refilação usando uma guilhotina facão, tá? Você vai escolher. Qual que é o ponto, tá? O estilete e a régua é muito simples, mas eu sei que algumas pessoas têm medo ali no início, mas existem técnicas para isso, inclusive eu ensino todo o passo a passo dentro do método Mesmari para as minhas alunas. Então você que quer ter a oportunidade de ser minha aluna, eu vou deixar inclusive um link aqui na descrição desse vídeo, tá? Se você se sentir mais segura, se for o seu primeiro produto, você pode usar tesoura, ou se você tem uma alta demanda, assim como eu, lá na Mesmari a gente acaba utilizando a guilhotina facão para ganhar velocidade, tá? Mas, de novo, isso é opcional, porque no final das contas, os três jeitos acabam dando ali, finalmente, no processo que a gente quer, que é a nossa capa mais adequada em relação a tamanhos. Eu vou fazer nesse vídeo aqui usando o estilete e régua, que é o mais comum, tá? Então, ó, vou usar um estilete. Esse estilete aqui, ele tem uma trava, ok? Então, sempre lembre de travar o seu estilete. Nesse caso aqui, o meu é girando, alguns são puxando para baixo, então veja qual que é o seu, mas não deixe de travar, porque o estilete, ele é uma arma muito perigosa, né? Você pode acabar se cortando aí. Então, vou ajustar aqui para um tamanho adequado, vou travar o meu estilete para ele não acabar movimentando durante o meu processo. E eu vou utilizar aqui uma régua de aço. Existem réguas já com proteção para estilete que você pode utilizar, inclusive na Mesmari tem essa opção, tá? Mas aqui eu vou mostrar uma outra opção para você que talvez já quer produzir esse produto hoje. Eu peguei essa régua, que ela é uma régua perigosa, porque ela é muito fininha, então corre risco de escorregar, só que eu coloquei aqui atrás dessa régua um pedaço de EVA. Então eu colei aqui atrás dessa régua, ó, com fita dupla face, um EVA, que é um material emborrachado, e isso vai deixar a minha régua, ó, mais durinha na hora que eu fizer o meu corte. O que que acontece? Como isso daqui é um material emborrachado, quando eu posiciono em cima do meu papel, acaba travando, ela não fica escorregando e isso vai me dar mais segurança, tá? São dicas aqui que super funcionam para sua produção, então faz sentido que eu traga para vocês nesse vídeo. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer, vou aqui ajustar. Já tenho a minha capa com o tamanho que eu preciso, então vou tirar só a parte das bordinhas. Ó, tiro de um lado, agora a gente vai colocar a mão na massa, tá? Tiro dos 4 ladinhos, opa, escorregou aqui pro lado, tiro dos 4 ladinhos. Aqui a gente vai basicamente tirar mesmo essas bordinhas brancas. E aí vocês vão ver o quanto isso é importante na hora da gente montar. Ó, tirei os 3, vou tirar o último aqui agora. Venho na linha, corto com o meu estilete e pronto. Não vou utilizar mais o meu estilete, tá? Então vou desfazer a minha trava aqui, para deixar ele guardadinho e não correr nenhum risco. Vou tirar o lixo aqui da minha mesa. O que que a gente vai fazer? Tenho aqui a minha capa, ela é um papel adesivo.
E eu vou montar a minha capa utilizando o papelão cinza, tá? Em outro vídeo você vai ver a diferença de papelão cinza para papel Paraná, são diferentes. O mais adequado é o papelão cinza, mas não é o tema desse vídeo, só vou notificar para vocês mesmo que a gente está utilizando o papelão cinza, ok? Vou montar minha capa, então eu vou tirar um pedacinho desse line, venho aqui com o meu papelão cinza, posiciono, poderia utilizar um gabarito aqui, poderia, mas não vou utilizar, tá? Essa, inclusive, é uma técnica também que eu ensino sempre para as minhas alunas do método Magimari para ganhar velocidade. E agora a gente vai chegar na parte do vídeo que é a que você quer, que é como ter o cantinho perfeito. E aí eu vou mostrar duas maneiras diferentes de você conseguir isso, tá? A primeira delas é a seguinte: existe um equipamento, um acessório, né? Não é nem um equipamento. Existe um acessório que ele chama fio de cabelo, que é esse daqui que eu tô mostrando pra vocês nesse vídeo. Esse daqui é um material, um acessório que a gente utiliza para fazer o cantinho perfeito, pra gente cortar as pontinhas da nossa capa no tamanho que é adequado pra gente conseguir fazer a viração, não ficar nem muito grande a sobra e nem muito pequena. Então a gente vai utilizar esse daqui como um teste, tá? Vou mostrar pra vocês como que a gente usa. E ele já tem esse triângulo aqui, justamente pra ele encaixar na minha capa. Então é basicamente pra isso, ele vai encaixar na minha capa, ok? Então o que a gente vai fazer? Nas duas pontinhas de cima, eu vou utilizar o fio de cabelo e nas duas pontinhas de baixo eu não vou utilizar e vou mostrar para vocês como que eu faço, ok? Então vamos lá, vou utilizar o fio de cabelo nas duas de cima. Como que a gente vai fazer? Vou posicionar aqui, ó, nesse cantinho. E aí, nesse caso, se eu vou utilizar o fio de cabelo, eu vou utilizar o estilete. Então, ó, vou colocar aqui de novo, tá? E aí, o que eu faço? Venho aqui com o estilete e vou cortar nesse tamanho que já me dá adequadamente aqui esse meu acessório. Então, basicamente, o que a gente fez? Eu encostei, vou mostrar aqui na câmera da frente pra vocês, ó. Eu encostei aqui o meu fio de cabelo e eu cortei aqui no estilete, ok? Ó. Basicamente, eu encostei o meu fio de cabelo e cortei aqui com o estilete. Vou fazer a mesma coisa do lado, ó. Como esse meu gabarito, ele é de MDF, ele solta muito fácil. Existem alguns que são de acrílico e acaba sendo mais difícil de fazer isso, tá? Então, ó, de novo, tiro a pontinha, tiro o meu fio de cabelo e aí ele tá cortado no tamanho que eu preciso. Vou só tirar uma pontinha aqui que ficou, só pra vocês verem o acabamento certinho. Então, ok, nesse caso eu utilizei um acessório pra fazer o cantinho do meu produto, eu utilizei o fio de cabelo. Vou mostrar uma outra opção, tá? Que é como eu faço. O que eu faço, gente? Eu sou uma pessoa prática na produção. Eu, particularmente, não gosto de utilizar acessórios. Então, eu te ensino como fazer com acessório, mas existe a opção de você fazer sem. E aí você vai conseguir fazer, principalmente de acordo com a prática. Talvez o seu primeiro não fique perfeito, o seu segundo não fique perfeito, mas o seu quinto, o seu oitavo, o seu décimo saia perfeito. E com o tempo, isso vai agilizar a sua produção. Ao invés de ir para cada pontinha você vir aqui e colar o fio de cabelo, você pode simplesmente vir direto com a tesoura. E aí eu vou no olho mesmo, observar, geralmente eu dou aqui um espaçamento de uns 2 milímetros da pontinha da minha capa para a folha, vou mostrar para vocês. Geralmente da pontinha da minha capa para a folha, dá uma média ali de 2 milímetros. Então, se eu sei mais ou menos isso, eu vou no olho mesmo. Venho aqui com a tesoura e corto essa pontinha. Venho aqui com a tesoura de novo e corto a outra pontinha. E aí o que acontece? Eu tenho no final das contas as minhas pontinhas cortadinhas também. Não vai ser exatamente igual acima, só que ele vai resultar no mesmo acabamento. Quer ver? Vamos lá. Vou utilizar aqui uma espátula de feltro ou uma espátula de silicone, tá? Ou de feltro ou a de silicone. E agora a gente vai puxar essas pontas pra dentro, essas sobras pra dentro. Então vou utilizar de feltro primeiro, tá? Vou puxar sempre de trás pra frente, então ó, sempre de trás pra frente, ok? Lembrando que essa parte aqui de cima é a que eu fiz com fio de cabelo e a parte de baixo eu fiz com a minha tesoura mesmo. E o que a gente vai fazer agora? Que é aqui que mora o segredo do cantinho perfeito. É como você vai virar essas pontinhas. Então o que acontece? Ó, independentemente, a parte de cima foi a parte que eu fiz com fio de cabelo, a parte de baixo foi a parte que eu fiz com a minha tesoura. Sempre fica uma sobrinha aqui. E como a gente vai lidar com essa sobrinha aqui é que vai fazer o meu cantinho ser perfeito, bonito ou não. Então, como que a gente vai fazer? Eu venho com uma espátula de silicone, alguma espátula que seja mais fininha assim, tá? Ou um cartão de crédito, ou a própria unha, e eu vou amassar essas pontinhas aqui pra dentro. Vou amassar a minha pontinha aqui pra dentro. Se eu não gosto de utilizar a mão assim, a unha,
eu venho com a minha espátula mesmo de silicone ou meu cartãozinho de crédito e aí eu vou dar essa amassadinha pra dentro. Vou mostrar aqui na câmera da frente pra vocês verem de novo, tá? O que eu fiz? Eu basicamente dei uma amassadinha aqui, que mostra aqui, ó, dei a amassadinha pra quê? Pra quando eu virar essa borda do lado, o meu papel já virar certinho, sem ficar com nenhuma ponta. Então fiz isso de um lado, vou fazer do outro. Mari, como que você faz? Você usa espátula? Gente, eu geralmente faço na unha. Eu sempre faço de uma forma bem prática, então eu não uso gabarito, monto assim, vou passando a unha só para dar essa amassadinha e aí eu venho e acabo de completar a minha capa, tá? Ó, vou fazer de um lado, faço a mesma coisa do outro lado e agora eu vou mostrar para vocês, ó, vou passar aqui a espátula de feltro pra gente fixar, mas nem é o tema desse vídeo. Em outro vídeo vocês vão ver a importância de você fixar, de você gerar realmente essa aderência nos seus produtos, tá? Mas em um outro vídeo. Aqui eu vou mostrar pra vocês como que fica a capa, tá? Ó, vou mostrar em cima é o que a gente fez com fio de cabelo, embaixo é o que eu fiz com a tesoura, ok? Então, ó, em cima, vocês veem que não tem nenhuma pontinha pra fora, não tem nada pra fora, não tem nada grandão, nenhuma sobra. Tanto em cima quanto embaixo. Então, apesar de eu não ter usado o fio de cabelo como acessório para montar essa capa, o acabamento está perfeito, o cantinho está perfeito. Por quê? Porque o tamanho do corte foi legal. Então, apesar de não ter usado o fio de cabelo, a gente fez o corte ali mais ou menos com aqueles 2 milímetros que geralmente usa, tá? Se eu faço muito grande, fica com uma sobra muito grande para dobrar e aí o acabamento vai ficar feio. Se eu faço muito pequeno, ele vai ficar com um buraco ali na hora de montar a capa, porque vai faltar papel quando a gente virar aqui para dentro. Então a gente utilizou uma sobra ali ideal. E na hora de virar para dentro essas bordinhas, a gente fez esse amassadinho, né? Esse amassadinho nessa sobra para quando virar, a gente conseguir ter esse acabamento bonito. E olha só como que fica bonito, gente. Vou mostrar de novo. Olha só, não tem nenhuma sobra, nem de um lado e nem do outro. Então a técnica do cantinho perfeito ela é muito mais simples, muito mais fácil do que parece. Mostrei para vocês nesse vídeo de 2 maneiras diferentes. Me conta aqui nos comentários como é que você faz. Você faz utilizando gabarito? Você faz sem gabarito? Me conta aqui, me fala também se você gostou de assistir esse vídeo. E a gente se encontra então no próximo vídeo.